é uma ponte muito importante. Ela é parte da história de Rio Branco. Ela não é qualquer coisa, nem é qualquer ponte. Ela não foi simplesmente uma infraestrutura colocada, uma obra que de repente um governador foi lá e fez. Essa ponte foi a primeira ponte que uniu o Rio Branco, ligou os dois lados do rio. No início da década de 50, ali, o Acre foi governado, ainda território, ele foi governado por um irmão do Juscelino Kubitschek, o João Kubitschek. O Juscelino, que viria a ser presidente ali em 56 e tal. Então, o João Kubitschek, que era um cara criativo, pensou muitas coisas, foi a pessoa que fez a estrada até Plácio de Castro. Quando o Juscelino ganhou a presidência, o Juscelino levou para a Companhia Siderúrgica Nacional. E pela gratidão, pelo afeto que ele tinha desenvolvido pelo Acre, pelo povo do Acre, ele decidiu presentear o Acre. E como ele estava na Companhia Siderúrgica, ele mandou essa ponte de presente para o povo do Acre, para o povo de Rio Branco. E essa ponte, Léo, veio de navio, obviamente, que era como eram transportados tudo para cá naquela época. Só que quando chegou em Boca do Acre, não tinha água para vir até aqui. Então essa ponte foi descarregada ali nas margens do rio Acre, em Boca do Acre. E ficou lá por muito tempo. Ela ficou ali nas margens do rio por muito tempo. E só quando o Zé Augusto de Araújo, né, que foi o primeiro governador eleito do Acre, quando ele assumiu o governo do Acre, que ele mandou buscar a ponte. E aí a ponte veio e foi descarregada na margem do rio Acre, ali na Gameleira, onde é aquela contenção da Gameleira, né? Aquela contenção que o Jorge Viana fez. Acontece que logo depois o José Augusto foi cassado pela ditadura, né? Foi destituído do cargo e a ponte ficou ali por mais um tempo. Quando o governador Jorge Calume assume o governo, ainda no período da ditadura, ele resolve montar a ponte e monta ela ali, né? E aí ele não, infelizmente, como não tinha todas as peças, elas estavam jogadas, já não estava mais nas condições de antes, ela perde uma estrutura que ela tinha, que ela ia levar, subir e descer para poder passar o vapor ali embaixo. Bem, o Jorge Calume monta a ponte e aí vem o Joaquim Macedo. Quando o Joaquim Macedo assume, no final ali da década de 70, acontece um fenômeno. Tem uma alagação e, como tinha uma ponte e não tinha experiência, acumula balseiro na ponte. E aquela cabeceira da ponte, do lado ali se eu não me engano, do lado do segundo distrito, ela é praticamente arrancada. E aí que fazem aquela ponte que chama Balança, mas não cai. O mesmo fenômeno que aconteceu esse ano, aconteceu lá no final da década de 70, Léo. Ou seja, a gente já tinha experiência, já sabia o que acontecia. O resultado é que ficou um tempão aquela ponte ali, o balança, mas não cai, né? E aí depois foi consertada, acho que lá depois da década no meio da década de 80 ali, ela foi arrumada. Quem? Foi o Flaviano? Flaviano Melo arrumou a ponte e aí as pessoas puderam voltar a trafegar. Agora tem algumas curiosidades interessantes, Léo. Que essa ponte, ela, como você disse, ela é batizada como Ponte JK. E se você olhar, o que é interessante é que ela foi doada por um JK, que é o João Kubitschek, ela foi doada no período de um presidente JK, que era o Juscelino, e ela foi montada aqui no Acre no período de um JK, que era o Jorge Calume. Então essa ponte ela faz uma homenagem a esses três personagens, né? Ela não faz um a outro, mas ela faz uma homenagem aos três personagens. Mas o que é mais essencial, Léo, que eu queria colocar aqui, é que depois que aconteceu esse fenômeno, todos os governos cuidaram do balseiro da ponte. E o que aconteceu dessa vez, a gente não pode ficar tergiversando, foi descuido. Deixaram acumular o balseiro, depois botaram 3 escavadeiras pesadíssimas em cima da ponte, que certamente trepidou ali e fez com que tivesse aquele problema, e aí a ponte foi danificada. A nossa preocupação é a ponte JK não é, como eu disse, só uma estrutura, não é só construir outra. Ela é parte da história de Rio Branco. E um governo não pode alegar falta de memória histórica para cuidar do patrimônio da cidade. Então a gente acabou de inaugurar um museu que foi concebido, pensado pelo governador Tião Viana, pela primeira-dama Marluce, que o governador Gladson acabou de inaugurar, né, que já estava com dinheiro em conta e ele conseguiu inaugurar. E
a ponte ela tem uma representação importante. Ela é parte da história de Rio Branco e a gente não pode permitir que deem fim na ponte ou que inviabilizem ela, ou principalmente que deixem ela do jeito que está sem agir, porque a ponte está fechada há quase um mês e meio e não começou nenhum reparo. E, Léo, no Acre só existem 100 dias de trabalho no verão. Depois é chuva, inverno, vai vir mais balseiro, vai vir mais problema e aí a gente pode perder a ponte definitivamente. Então eu espero, sinceramente, que as autoridades atentem para a importância histórica que essa ponte tem para Rio Branco e para o Acre.